Em Tiago, capítulo 1. Tiago, capítulo 1. Nós vamos meditar nesta noite do versículo 16 até o versículo 18. Mas antes vamos fazer uma recapitulação como de costume. O que nós vimos até agora na epístola de Tiago? Nós vimos que do versículo 1 ao versículo 4, Tiago, meu irmão de Jesus, ele se apresenta, Tiago, servo de Deus, do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos, essa igreja que está na dispersão, né, que se encontra na dispersão, saudações, e depois ele já vem com o seu assunto, que ainda ele não se desvinculou totalmente, que é sobre as provações, que foi o irmão Vinícius que trouxe aqui, quando Tiago diz: meus irmãos, tendes por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. E depois dele trabalhar sobre a aprovação, sobre que a aprovação é algo que está na caminhada e na trajetória do cristão, ele vem e fala sobre a sabedoria, a necessidade que alguns podem sentir de que no momento de provação eles precisam ter sabedoria e não a têm. Portanto, ele diz para que essa pessoa que no momento de provação está vendo que há uma necessidade de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente. E ele já começa falando aqui também de Deus como um Deus de liberalidade, um Deus que é doador, um Deus que deseja com que os seus filhos sejam sábios. Depois, do versículo 9 a versículo 11, ele vem e fala das condições ou das classes, aquele pobre e rico. E como o reverendo Ricardo trouxe aqui, essas classes do rico. Tem uma exortação para o rico e para o pobre de condição humilde gloriar-se na sua dignidade. Pois bem, no versículo 12, depois dele falar que o rico também se murcha e passa todos os seus caminhos, do versículo 12 ao versículo 15, o irmão Vinícius trouxe na semana passada sobre, mais uma vez, a bem-aventurança do quê? Do homem que suporta com perseverança a provação. Percebamos que a provação, ela ainda não foi desvinculada. Ou seja, nós ainda estamos em uma sessão que fala da provação. Então, bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação. O irmão Vinícius trouxe que no momento em que nós estamos sendo provados, nós podemos confundir provação com tentação. Por quê? Porque no momento da provação, existe uma tentação externa que vem, que é Satanás, mas Tiago, ele elenca aqui algo que não é Satanás, é a maldade do nosso próprio coração. Como o irmão Wilson trouxe, é a cobiça, como está no versículo 13, 14, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Ou seja, no momento de tentação, no momento em que está muito difícil, essa pessoa, ela pode se sentir fraca, se sentir impotente e ver pecados dela mesma suscitando-se. E aí, ela fica sendo tentada a pecar. E qual é um dos grandes perigos, além do pecado em si? Pecar em si é um grande perigo. Por quê? Porque gera morte. Nós vimos na semana passada. Mas o que nós vimos também na semana passada? Nós vimos que um grande perigo é no momento em que estivermos sendo tentados, falar que é Deus o autor da tentação. O irmão Vinícius trouxe isso semana passada. Versículo 13, ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e ele mesmo a ninguém tenta. E como que ele começa a perícope de hoje? Não vos enganei, meus amados irmãos. Ele está aqui indo numa esfera oposta do que ele trabalhou. Ou seja, Deus continua nessa mesma questão da aprovação, mas agora focalizando o nosso Deus. O nosso Deus a ninguém tenta. Aqueles que estão passando por um momento de provação e
nesse momento também vem a tentação, que pode surgir no momento da provação, mas lembremos-nos o que o irmão Vinícius trouxe. Provação vem da parte do próprio Deus. E qual é o objetivo da provação? Conduzir-nos à santificação. Qual é o objetivo da tentação? Conduzir-nos à queda. A tentação é para que caiamos e morramos. A provação é para que nós sejamos aperfeiçoados à imagem do Cordeiro Pascual, Jesus Cristo. Então essa é uma diferença abismal, é uma diferença muito grande e nós precisamos tê-la em mente. Deus a ninguém tenta. Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo a ninguém tenta. Quando nós estamos sentindo a tentação da cobiça, por exemplo, a culpa é do nosso próprio coração. E algumas vezes a gente gosta de culpar apenas Satanás, mas esquecemos do homem mau que reside em nós. Pois bem, Tiago, então, ele começa no versículo 16 já dizendo: não vos enganeis, meus amados irmãos. E vamos ler versículo 16 a 18, que é a perícope desta noite. Diz assim a palavra de Deus: não vos enganeis, meus amados irmãos. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Pois, segundo o seu querer, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Até aqui, meus irmãos. Versículo 16, Tiago já traz algo oposto. Nós acharmos que a tentação vem da parte do próprio Deus é um engano próprio. E Tiago aqui, ou algumas traduções vão trazer que não sejais enganados, ou seja, no sentido de que alguém está buscando enganar vocês, e outras traduções trazem a ideia de um auto-engano. Tanto um como o outro pode ser verdade, porque nesse momento podemos ouvir vozes ao nosso redor, em que dizem que aquela tentação ela vem das mãos de Deus, e assim nós estaremos sendo enganados, mas aqui no versículo, como Tiago coloca a própria pessoa sendo tentado, é mais provável de que é um auto-engano atribuir a Deus. É um auto-engano, a gente se engana. Os nossos raciocínios falazes nos levam a uma justificativa de que se eu cair nessa iniquidade é porque Deus assim me conduziu para essa iniquidade. O irmão Vício trouxe, o Éden demonstra isso. Logo após a queda, o que Adão fala? Foi a mulher que tu me deste. Logo após a queda. Então, Tiago já começa aqui dizendo: achar que Deus é o autor do pecado, achar que Deus é quem tenta, é um auto-engano. Jamais passe essa ideia. E ele vem com o seu tom pastoral, que o irmão Vinícius está ressaltando também nas exposições dele, dizendo que, meus amados irmãos, ele está dizendo que pessoas que sintam ou que levantam essas dúvidas, levantam esses raciocínios falazes, elas estão no auto-engano, mas isso não significa que elas não estejam participando dessa irmandade. Não significa que elas não sejam cristãs, porque os cristãos caem nesse engano. Os cristãos são seduzidos, os cristãos caem em pecado. Portanto, aqui nessa noite a gente pode estar com o coração cobiçoso, estarmos ainda culpando ao Senhor pelo coração cobiçoso, dizendo: mas Senhor, a obra do Espírito Santo, a obra do Espírito Santo de me santificar não está acontecendo, então a culpa é do Senhor. Mas isso é um auto-engano. É auto-engano porque se Deus nos prometeu uma vida em santidade e nos deu os meios para que sejamos zelosos e assim venhamos a progredir em santidade, uma vez que eu não progrido em santidade, uma vez que eu não progrido na fé e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo, a culpa não é de Deus. A culpa é nossa. E achar que a culpa é de um irmão, é de um cônjuge, é de um pastor, é de um amigo, é auto-engano. O que falta muitas das vezes nos crentes é se reconhecer pecadores. Nós nos reconhecemos pecadores no sentido abstrato.
Mas quando o pecado se manifesta, nós fugimos da sentença, pecadores. E nós buscamos subterfúgios. Nós buscamos formas de amenizar o pecado. E se nós buscamos formas de amenizar o pecado, nós estamos indo para um outro viés e não para a cruz de Cristo. Porque quando Cristo vem ao mundo, ele não fala para a prostituta ir amenizar o pecado dela e depois vir. Ele chama a prostituta naquele momento ao arrependimento e ela se arrepende. A gente não precisa ir amenizar o nosso pecado e voltar. A gente precisa se arrepender imediatamente, confessar a nossa iniquidade, parar do auto-engano e seguir. E seguir. Pois bem, e nisso que nós seguimos, nós temos que ter uma certeza, que é o que Tiago vai aqui se esmerar. O que Tiago vai se esmerar aqui nessa perícope? A bondade de Deus e a imutabilidade de Deus. Tiago vai se esmerar em falar como Deus é bom e como ele é imutável. Versículo 17. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes. Tiago já começa dizendo que essa dádiva e dom perfeito que existem, toda, ela tem uma origem. Percebam, na perícope anterior, ele diz o que não é a origem do pecado, a origem do mal, a origem da cobiça não reside em Deus. Então, o que reside em Deus? Em Deus reside a origem de todo o bem. É o que alguns falam que Deus é o sumo bom, é o sumo bem. Ele é o todo bem, o absoluto perfeito. Se nós vemos e contemplamos nas nossas vidas bondade, e bondade, meus irmãos, aqui não se restringe bondade a crentes. Mais uma vez, toda boa dádiva e todo dom perfeito não se restringe à igreja, não se restringe a crente. Não é somente crente que pode ter um bom matrimônio. Não é somente crente que pode ter uma boa família. Não é somente crente que pode ter um bom emprego. Não é somente crente que pode ter felicidade. Somente o crente pode ter a alegria indizível, a alegria apesar das circunstâncias. Mas o ímpio, o descrente, ele pode ser feliz. Mas a felicidade dele está ancorada nas circunstâncias. E a circunstância é governada por quem? Então não é somente crente. Quantos de nós, até mesmo quando estávamos em um momento longe da cruz de Cristo, nós ainda assim experimentávamos momentos de bondade, experimentávamos o cuidado providencial de Deus? Alguns longe de Cristo fizeram um casamento e se converteram e viram seus filhos se convertendo junto, seu cônjuge se convertendo. Por quê? Porque ainda que lá, longe da cruz, essa pessoa estivesse menosprezando Deus, ainda assim toda a bondade que ela teve na vida dela tem uma origem divina, a origem do nosso Senhor e nosso Deus. Isso faz os homens ainda mais indesculpáveis. Porque todo homem, meus irmãos, todos os homens, não existe um homem que esteja agora sobre a terra, ou que já esteve sobre a terra, ou que estará debaixo do sol nesta terra, que não irá desfrutar nessa terra de uma porção da bondade de Deus. Todos vão desfrutar. Todos. Nesta terra. Enquanto há vida, há esperança. Toda boa dádiva e todo bom dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes. Aqui, Tiago está convidando os seus leitores a olharem para o alto. Quando nós olhamos para o alto, nós aqui estamos no século XXI, então a perspectiva que nós temos ao olhar para o alto é diferente de alguém do primeiro século.
ainda mais quando estamos falando de noite. Alguém do primeiro século, ao olhar o céu noturno, iria ver uma lua muito mais pujante do que a lua que nós vemos, porque temos a ofuscação da cidade, das luzes da cidade. Iriam ver as estrelas. Durante o dia, iriam ver o sol nascer. E a ideia que Tiago traz, a ideia de olhar para esses luzeiros, e os luzeiros no mundo antigo muitas das vezes eram associados ao paganismo, mas a ideia de Tiago aqui é para que os crentes olhassem para aquilo que é estável. Aquilo que para os homens é bom e é estável. Como assim? Estável no sentido de que nós temos a certeza de que se Cristo não voltar, amanhã o sol vai nascer. Temos a certeza de que se Cristo não voltar, amanhã o sol irá se pôr e veremos a lua e as estrelas. Isso é certo. Isso é certo. É estável. Mas não somente isso, nós temos benefícios oriundos também desses luzeiros. O sol, nós não precisamos falar de tantos benefícios, porque sem o sol não há vida. Mas também existe o benefício da lua e das estrelas. Os navegadores, durante séculos, se guiaram no alto mar, se aventurando em tempestades pelas estrelas. E quando eles não viam as estrelas, eles ficavam desesperados. Mas Tiago está dizendo, olhe para o alto. Porque, sabe essas estrelas, sabe essa lua, sabe esse sol, tudo isso existe um Deus Criador. Tudo isso existe um benfeitor. Um benfeitor que aqui eu utilizo o termo de pai. O pai pode ser tanto o termo de gerador, quanto o termo de criador. Gerador aqui é no sentido de ser da mesma família, e de criador no sentido de ser aquele que cria algo. Quando São Dumont é, por muitos brasileiros, considerado o pai da aviação, nesse sentido. Portanto, ele coloca Deus aqui como o pai das luzes, como aquele que criou todos os luzeiros, como aquele que colocou e estabeleceu muito bem, a gente vê isso em Gênesis 1, colocou muito bem, mas Tiago aqui ele faz uma comparação, porque quando nós comparamos o pai das luzes e os luzeiros, o que nós temos? Nós temos os luzeiros que parecem ser estáveis como instáveis. Os luzeiros que parecem, aos olhos humanos, sinônimo de estabilidade, quando comparado ao pai das luzes, ele é instável. É o que ele diz. No pai das luzes, ou em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Variação ou sombra de mudança. Se nós olharmos para um ponto fixo durante o dia, nós veremos a variação do sol. Nós veremos a sombra mostrando que o sol está variando. Se nós olharmos para as estrelas, nós veremos que na nossa perspectiva há uma variação das estrelas. A lua, nós temos as fases da lua. Mas até mesmo esses elementos em si, eles têm variações. Nada que é criado, meus irmãos, nada que é criado tem imutabilidade. Até os cientistas falam das variações do Sol, das estrelas, quando dizem que talvez algumas estrelas que nós vemos nem existam mais. Da Lua. E o que Tiago está ressaltando aqui? Ele está ressaltando a imutabilidade de Deus. E por que ele está ressaltando essa imutabilidade? Porque ele está conectando. Ele não está dizendo apenas que toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, ou seja, são de Deus. Mas que esse Deus, que é o originador de toda boa dádiva, de todo dom perfeito, ele também é imutável, de forma que não chegará um dia em que Deus não seja bom, em que Deus não seja perfeito. Não chegará um dia em que os filhos de Deus se chegarão ao Deus soberano, pedindo-lhe coisas, e Deus fale não, se pedirem como convém.
se pedirem conforme a vontade de Deus. Se pedirem algo que glorifica a Deus. Como, por exemplo, sabedoria. Esse é o contexto. Nós vimos isso. Peça a Deus sabedoria e Ele dá. Ele dá a todos liberalmente. Ele vai dar no tempo dele, mas Ele vai dar. Estamos falando aqui de promessas. Estamos falando aqui daquilo que Deus falou. Peça isso e eu te darei. Não estamos falando de carro do ano, não estamos falando de casa, nós não estamos falando de bens materiais. Nós estamos falando daquilo que Deus prometeu. Ele prometeu que todo aquele que aceita Cristo como seu Senhor e Salvador vai gozar da alegria indizível. Uma hora essa alegria vai estar minguada, mas o cristão ele tem que perseguir isso, porque é uma promessa. É uma promessa. E essa imutabilidade é a segurança dos cristãos. É a segurança dos cristãos porque essa imutabilidade nos garante que nós podemos chegar hoje de noite, nós podemos chegar amanhã pela manhã, nós podemos chegar daqui a um ano e nós vamos encontrar um Deus imutável. Um Deus que quer o bem do seu povo e quer o bem da humanidade. Porque aqui Tiago está enaltecendo a bondade de Deus. Pois bem, e como que nós lidamos com textos em que nós vemos, como Abacuque, Deus enviando mal? Nós vemos que essa maldade é uma maldade circunstancial, não é um mal moral. O mal circunstancial é uma guerra. O mal circunstancial é uma doença. O mal circunstancial são coisas que não agridem a lei de Deus. Isso é o mal circunstancial. Nós não vemos na Bíblia Deus indo contra a sua lei. Nós não vemos. E como nós trabalhamos, então, o fato de Deus ser imutável, mas nós vemos na Bíblia Deus se arrependendo. Como que nós trabalhamos com isso? Deus mudando de opinião, Ele vindo com o juízo e do nada, por causa da oração de um crente, Ele já não vem mais com o juízo. Como que nós trabalhamos com isso? Como que um Deus imutável pode assim fazer? Isso não expressa uma mutabilidade na pessoa de Deus, no ser de Deus? Será então que o nosso Deus, Ele é contraditório? Será então que a Bíblia se contradiz? Porque Tiago aqui fala que Deus é imutável, mas em Gênesis a palavra de Deus fala que Ele mudou, que Ele se arrependeu. Mas em outra parte da Bíblia fala que Ele não é homem para que se arrependa, nem filho do homem. Não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. E como que a gente lida com todos esses textos? Como que nós fazemos? Pois bem, meus irmãos, imutabilidade não é imobilidade. Deus é imutável, Ele não é imóvel. Deus é um Deus que trabalha. Jesus Cristo assim disse. Ou seja, Deus é um Deus que age. Deus é imutável, Deus não é imóvel. Portanto, quando Deus vem à sua criatura, Ele vem à sua criatura de maneira que Ele possa se relacionar com a sua criatura. E Deus não pode se relacionar com a sua criatura como Ele se relaciona consigo mesmo. Ele é trino. Nós sabemos disso. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Porque se Deus se relaciona com a sua criatura como Ele se relaciona consigo mesmo, não haverá relacionamento. Porque sem entendimento, sem compreensão entre as duas partes, não existe relacionamento. Só existe relacionamento quando as duas partes interagem. Então como que Deus faz isso? Ele faz isso em uma voluntária condescendência. Em algo que vulgarmente, de maneira coloquial, nós falamos de um apequenamento. Ou seja, Deus, Ele se coloca de uma maneira em que os homens o entendam. Ele se apequena, assim como a mãe balbucia com o seu filho recém-nascido, o seu filho de colo, assim Deus balbucia aos nossos ouvidos. Assim nós vemos na Bíblia Deus se utilizando de um linguajar humano.
ou melhor, quando o salmista fala que ele vai se refugiar debaixo das asas de Deus, não significa que Deus tenha asas físicas. Isso é uma linguagem para que o povo hebreu, que via naquele inverno rigoroso, frio, esse povo que via uma ave cuidando tão bem dos seus filhotes, de maneira que os seus filhotes ficavam aquecidos debaixo das asas daquela ave mãe, pudesse dizer: você está vendo aquela ave? Existe um repouso, um refúgio mais seguro do que aqueles filhotinhos da ave, que é debaixo das asas do Altíssimo. Ali é mais seguro. E quando Deus fala para o homem que ele está arrependido de algo, é para que o homem entenda de que a ação que ele praticou ali, ela é tão má, é tão horrenda aos olhos de Deus, que Deus se mostra irado e mostra-se como que tão insatisfeito de que, se ele fosse homem, ele teria traçado um plano diferente. Não significando que ele é. Por quê? Porque se Deus se relaciona consigo e vai nesse relacionamento consigo mesmo, os homens não entendem. No momento, meus irmãos, em que Deus vai ao Éden, na viração do dia, não imaginemos que ali já não há uma voluntária condescendência. Não imaginemos que ali já não há um apequenamento da pessoa de Deus para que Adão entenda. Quando Deus está no Sinai, Deus está falando na linguagem do povo. Quando Deus fala com os homens, Ele fala na linguagem dos homens. No termo que os homens entendem. Deus não fez uma palavra em que os homens não entendem. É por isso que quando nós falamos de que eu leio a Bíblia e não entendo, existem dois perigos. Ou dizer que Deus, ele não é um bom comunicador, em que ele escreve um livro em que os seus filhos não entendem, ou outro perigo, eu não sou crente, porque as coisas espirituais se discernem espiritualmente. É um dos dois. Deus escreve um livro para que o seu filho entenda. Portanto, meus irmãos, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem desse Deus imutável, mas não imóvel. Não imóvel. Não existe imobilidade na pessoa divina. Não existe. Deus é um Deus que quer socorrer. Ele quer ir ao encontro. Ele quer. Deus, paremos de ter um pensamento abstrato de um Deus que está distante de nós. Sim, Ele é transcendente, mas Ele é imanente também. Se nós orarmos com o coração quebrantado, ali Deus virá ao nosso encontro. Deus não está distante de maneira que não nos ouça. E podemos saber que Deus não é aquela pessoa de ânimo dobre, ou aquela pessoa de humor variável, uma pessoa bipolar. Hoje ele está favorável, amanhã ele está desfavorável. Não. Não. Agora, se ele é imutável, e se ele é santo, e se ele é bom, a bondade não pode comprazer com a maldade. Um Deus bom precisa punir a maldade. Agora entendamos que no dia do juízo, uma vez que a gente colocou que Deus é imutável, entendamos que no dia do juízo, Deus não será mais justo do que Ele é hoje. Não é porque Deus estará julgando os ímpios no trono do Cordeiro, em que ali toda a maldade será aniquilada e punida justamente,
em que nesse dia Deus será mais justo do que hoje, porque se assim pensarmos, colocamos uma mutabilidade na pessoa divina. A grande questão é que esse Deus que é justo, ele é sábio e ele é santo, de maneira em que ele rege o mundo da maneira que lhe apraz, concedendo-lhe todos os dias oportunidade para que os ímpios se arrependam. E quando não se arrependem, existe um acúmulo de ira. Deus estabeleceu um dia da ira. Deus estabeleceu um dia em que ele vai julgar o mundo. Mas hoje, a mesma justiça que ele rege o nosso país, o nosso ocidente, o nosso mundo, o reino dos homens, é a mesma justiça que ele vai exercer no dia do juízo. Agora Deus criou seres. O que nós somos? Seres humanos. Nós somos seres que nascem ou que existem por geração ordinária. Nós somos seres que estão muito vinculados ao tempo. Então Deus, ele se coloca no tempo para lidar com esses homens. Diferente dos anjos. Os anjos, quando pecaram, todos que pecaram já foram exilados. Já foram exilados, aguardando o dia do juízo. Ainda soltos alguns, mas já longe, já sem tempo de misericórdia. Agora para nós a misericórdia. Para os homens, a coroa da criação, Deus concedeu misericórdia. Lembremos de algo que o irmão Vinícius trouxe quando estávamos expondo a Epístola aos Romanos. Da parte de Deus, nós temos justiça e misericórdia, jamais injustiça. Da parte de Deus, nós temos justiça e misericórdia, jamais injustiça. Portanto, esse Deus assim continuará regendo o mundo. Olhemos para o mundo e saibamos que esse Deus que é bom está regendo. Esse Deus que é justo está regendo. Mas os conselhos dele são inescrutáveis. Quem imaginaria que o Filho de Deus teria que morrer para nos salvar? Mas foi do desígnio do Pai que os romanos e os judeus crucificassem Jesus. Quem imaginaria que nos desígnios de Deus, judeus seriam apartados, gentios enxertados, e chegaria um momento, ou chegará um momento em que judeus serão atraídos? E Paulo fala a profundidade da riqueza, do saber e do conhecer de Deus. Nós não podemos nos fiar ou ficar pisando em terreno desconhecido e tentar perscrutar o porquê disso ou porquê daquilo. Nós podemos pisar em um terreno muito sólido, em uma rocha muito sólida, que Deus é bom. E para quem Tiago está falando isso a primeiro momento? Para cristãos que estão passando por várias provações. Não foi isso que nós vimos no versículo 2? O passardes por várias provações. Para que esses cristãos tivessem por motivo de toda a alegria o passardes por várias provações. Tiago está recapitulando ou está, melhor dizendo, estabelecendo para esses cristãos que estão passando por várias provações, porque eles estão na dispersão, eles foram para longe de Israel, que essa provação que eles estão agora enfrentando vem da parte de um Deus que é bom. Ainda que eles não consigam ver o porquê aquilo está acontecendo, aquilo é bom. É bom para eles. É bom para a igreja. Hoje nós facilmente conseguimos ver como isso é bom. Porque no momento em que os judeus foram perseguidos em Jerusalém, no momento em que os judeus cristãos,
foram perseguidos em Jerusalém e tiveram que ir para a dispersão, o que acontece, meus irmãos? O evangelho chega a nós, os gentios. A profundidade do conhecimento de Deus. Eles não sabiam. Mas Deus estava traçando todo um bom caminho para a sua igreja, de forma que os gentios seriam beneficiados e os judeus crentes seriam aperfeiçoados. Porque que grande honra, que grande privilégio é sofrer pelo nome de Jesus. É para esses crentes do primeiro momento, e para nós também hoje, que devemos entender que não importa a aprovação que nós estejamos passando, não importa o cenário em que nós estejamos vivendo, existe um Deus bom, imutável, que governa a história do mundo e governa a nossa história. E tudo que vem da mão dele, tudo é bom. Tudo. É por isso que Paulo também diz que ele aprendeu o contentamento. Aprendeu o contentamento a ponto de dizer que ele estava contente na abundância e na escassez. Jó, o que Jó fala? Nós recebemos o bem de Deus. Não receberíamos porventura o mal, e esse mal aqui, mal circunstancial? Não importa como a nossa vida esteja desordenada. Se nós, e aqui existe uma condicional, se nós somos filhos de Deus, essa é a condicional. Se nós de fato somos filhos de Deus, estejamos certos de que essa provação, essa tempestade é para o nosso bem. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E é nesse sentido que o versículo 18 adentra. Por quê? Porque o versículo 17, nós vimos que Tiago ele está abrangendo até os ímpios, até o primeiro momento. Em qual sentido? No sentido de que Deus dá boa dádiva e benesses, até dons para os homens. Nós vemos que, quando ligamos a nossa TV e vemos uma ópera, ou um artista, ou qualquer... Nós vemos que aquela habilidade, aquele talento, ele não é exclusivo aos cristãos. Uma boa performance musical a gente não encontra somente entre cristãos. Muito pelo contrário, nós vemos muitas pessoas não crentes com uma habilidade, como tendo posse desse presente de Deus. Mas para esses cristãos que estão lendo a epístola, que são os destinatários da epístola de Paulo, de Tiago, Tiago vem e coloca agora algo que é exclusivo para o crente. O que é exclusivo do crente? O versículo 18. O versículo 18 vai conectar esse Deus imutável, esse Deus que é todo bem, com o crente. Por quê? Porque, segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade. E aqui a ideia é de uma ação completamente exclusiva de Deus, na qual não dependeu da ação do homem, ou de uma resposta do homem. A ideia é, havendo Deus designado pelo seu próprio propósito, essa é a ideia. Havendo Deus designado para o seu próprio propósito, que é a ideia do querer, ele nos gerou pela palavra da verdade. É no sentido de que esse Deus que está no alto dos céus, que é o Pai das luzes, aquele Criador dos luzeiros, aquele que é o totalmente bom e que é imutável, ele vem ao encontro do crente de maneira em que a ação é somente dele, que não depende necessariamente, ou melhor, não depende do homem. Nós somos salvos pela graça e não pelos nossos méritos. É esse o sentido? É ele que nos gera. E aqui a ideia é contrapor de fato, porque é a mesma palavra. O que a cobiça gera? A cobiça gera morte. O pecado, melhor dizendo, o pecado gera morte. Mas o Tiago já apartou a ideia completa de que pecado e Deus se relacionam. De que Deus se compraz do pecado.
E o que Tiago traz aqui? O que Deus gera? Deus gerou a vida, mas Ele gerou a vida em nós. Então qual é o sentido aqui? É no sentido de novo nascimento, é no sentido de que Jesus falou para Nicodemos, de nascer de novo. Aqui, Tiago está falando de algo poderoso, que é a recriação dos homens crentes, daqueles que estavam mortos em seus delitos e pecados. Por quê? Porque existe alguém na face da terra que não cobiçou? Existe alguém que pode bater no peito e dizer, Senhor, eu nunca cobicei? Não, não pode. Então, o que nós temos debaixo do sol? Nós temos mortos ambulantes, mortos que andam, mortos que falam, mas que são mortos espiritualmente. Efésios, capítulo 2. Ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados. Aqueles que não estão em Deus, estão mortos. Nós já trouxemos aqui, certa vez, uma exposição em que falamos que, sem Deus, por causa do pecado de Adão, todo bebê que nasce, por mais lindo que seja, ele é um aborto espiritual. Ele está morto em seus delitos e pecados. O pecado de Adão condenou aquela criança. E precisa da graça de Deus. Todos precisam da graça de Deus. Todos. Tiago, quando fala aqui, ele está pressupondo uma humanidade morta. Ele está pressupondo isso. É só nós fazermos o raciocínio lógico. Se todos que cobiçam morrem, logo todos estão mortos. Agora imaginemos que Tiago vai trabalhar isso mais no futuro da epístola, dizendo sobre a opressão do rico com o pobre. Imaginemos esses cristãos que estão aqui ouvindo a epístola, que estão sendo oprimidos por causa do evangelho. E nós vemos isso em Atos dos Apóstolos, cristãos que saíram de Jerusalém por causa da perseguição e quando chegaram em terras gentílicas, o que eles encontraram? Eles encontraram grupos judeus que odiavam o caminho, odiavam Jesus Cristo e odiavam os cristãos, levantando falsas acusações contra os judeus cristãos que ali residiam naquela cidade. E os judeus cristãos que residiam naquela cidade eram perseguidos. Nós vimos isso com Jason e com outros personagens, com outros homens da Bíblia. É esse o cenário do primeiro século. Ainda que a epístola estivesse aqui, sendo uma das primeiras epístolas, nós vemos a história dizendo que já no ano 49 depois de Cristo, já nesse ano existia conflito entre judeus e cristãos, porque judeus não queriam estar junto de judeus cristãos. De forma que Roma expulsou os judeus de sua cidade e de suas províncias. É por isso que quando Paulo chega em Filipos, lá não tem sinagoga, porque Filipos é colônia romana. É esse o cenário do primeiro século. Então imaginemos que esse crente que está ouvindo essa epístola, ele pode estar com um coração muito harmônico com as lamentações do Salmo de Asaf, de que eu guardo puro o meu caminho, mas eu vejo um ímpio que me persegue prosperando. Eu guardo puro o meu caminho, eu casei depois de lutar contra o pecado da imoralidade sexual, e eu vejo um ímpio tendo um casamento mais feliz do que o meu, tendo filhos mais bem-sucedidos do que os meus. Eu vejo o ímpio progredindo. Mas qual é a ideia de Tiago aqui? A ideia de Tiago é, pois bem, vocês estão olhando para este mundo e estão vendo que essas pessoas também estão recebendo boas dádivas de Deus. De fato estão. Hoje, existe igreja perseguida. Existe cristão sendo perseguido na África, no Oriente Médio.
E até mesmo os perseguidores da igreja de Deus recebem bonanças desse Deus. O sol nasce para eles. Eles são bem-sucedidos. Deus não faz imediatamente com que aqueles que perseguem os cristãos não tenham vida boa. Não necessariamente. Eles perseguem, eles matam, eles criam canções sobre como mataram os cristãos e se vangloriam e casam-se. E têm filhos. E criam os filhos no caminho do ódio. E esse filho vai crescer e vai continuar matando o cristão. E assim nós temos os cristãos sendo perseguidos por séculos, milênios. E esse homem, ele goza de bondade da parte de Deus. Ele goza, a gente não pode negar que não goza, porque Deus fala que goza. Mas o Salmo 73, e Tiago aqui, ele vai dizer o seguinte: o que o Salmo 73 vai dizer? Esse homem ímpio, que nega a Deus, ele é como um porco para o abate, ele está engordando para o dia da matança. E aqui em Tiago, qual é a ideia? A ideia é de que dentre essa humanidade morta em seus delitos e pecados, Deus recriou apenas o seu povo. A ideia é, dentro dessa humanidade que está em delitos, em iniquidades, Deus separou um número exclusivo para si. Deus, de maneira factual, não é Deus de todo mundo. O apóstolo já disse, a fé não é de todos. A fé não é de todos. É como se Tiago estivesse dizendo, meus irmãos, sim, afaste-se da ideia. Afaste-se da ideia de que é Deus que tenta vocês. Não pense isso. Entendam que Deus é a fonte de toda a bondade, e até mesmo os ímpios gozam da bondade de Deus. E essa bondade de Deus vem de um Deus imutável. Ele não pode hoje ser bom e amanhã ser mal. Ou ele não pode ser hoje bom e amanhã excelente, porque a bondade dele é excelente. Deus não pode ser mais perfeito amanhã do que ele é hoje, porque ele é imutável. Mas calme, porque esse Deus que é imutável, que nele não pode existir sombra de mudança ou existir qualquer variação, esse Deus que está regendo a vida, mas que vocês não conseguem ver a bondade dele por causa das suas várias provações, por causa da tempestade que vocês estão passando, porque vocês não usufruem, talvez, da alegria nesse momento de provação. Não se esqueçam de uma verdade. Qual a verdade? A verdade é que aquele que está do seu lado direito, não necessariamente ele é povo exclusivo de Deus. Aquele que está hoje prosperando, ele prospera para o abate, ou como dá a ideia de Provérbios, de que o ímpio, ele enriquece, mas é o justo que herda. É o justo que herda. Porque tudo o que os homens fazem sem Deus ficará nessa terra. Ninguém vai levar a sua fortuna. Ninguém vai levar o seu dinheiro. Ninguém vai levar os seus bens. E Tiago diz, segundo o seu querer, ele nos gerou, ele deu-nos um novo nascimento. Ele fez com que nós que estávamos mortos em nossos delitos e pecados, fôssemos e nascêssemos de novo. Sim, isso é inconcebivelmente humana. Nicodemos falou, como que pode o homem sendo velho nascer de novo? Só pode pela ação divina. Como que pode? Deus pode. Mas como que isso se dá? Como que essa geração acontece? Acontece pela palavra da verdade. Como que Deus nos gera? Deus nos gera pelo Evangelho. E o que é o Evangelho? O Evangelho é a boas novas, proclamada a todos, no qual chama a todos os homens ao arrependimento. E uma vez que todos os homens são chamados ao arrependimento, saibamos que aquele que
diz: eu me arrependo e eu confio apenas no Senhor como Jesus Cristo, meu Salvador, esse homem, ele foi gerado por Deus. Porque Jesus disse: ninguém pode vir a mim se o Pai não trouxer. E essa ideia de ter um povo exclusivo dele, que vem pelo Evangelho, pela palavra da verdade, ela é clara no final do versículo 18. Deus quis, havendo Deus proposto ou designado isso, gerar nós. Quem é esse nós aqui? A igreja. Aqueles que confessam Jesus como seu Senhor e Salvador. Essa é a ideia. Aqueles que confessam Jesus como seu Senhor e Salvador. Para que objetivo? Qual é o objetivo? Para que fôssemos, ou não somente fôssemos, para que ideia de, para que assim sejamos, para que hoje nós já sejamos. A ideia também é no presente. Para que fossem como que primícias das suas criaturas. O que são primícias? Primícias, o judeu, e essa carta, ela é, em primeiro momento, dirigida a judeus, como nós já vimos. Judeus sabem muito bem o que é primícias. Primícia foi estabelecida por Deus. Primícia é daquilo que nós temos de rendimento, ou transportando para aquela época. O judeu, de tudo que ele ganhava, a primícia era de Deus. Os primeiros frutos eram de Deus. No gado, a mesma coisa, era de Deus. As primícias eram de Deus, não pertenciam ao dono da propriedade. Eram de Deus. Afinal de contas, Deus era o dono tanto do homem, que era possuidor da propriedade, quanto da propriedade. E ele exigia apenas as primícias. Quando o Tiago usa essa ideia aqui, ele está dizendo que Deus chamou-nos como sua propriedade exclusiva. Mas ele coloca aqui um restritivo. Qual o restritivo? Dentre todas as suas criaturas, ele chamou a nós. Ele chamou a nós. Nós é que somos as primícias dentre as criaturas de Deus. É nós que somos propriedade exclusiva do Senhor. Exclusiva do Senhor. Essa é a ideia. Isso aqui, meus irmãos, para quem não está no momento de provação, no momento de perseguição, vivendo uma fé de ar-condicionado e cama, isso aqui é muito etéreo. Agora, para aquele que dia a dia ele é perseguido e que ele se questiona a Deus por quê, isso aqui é um alento para a alma. Aquele que, durante um culto, tem a sua igreja invadida por terroristas, vê a sua esposa e seus filhos sendo arrastados para fora da igreja e ser decapitados na sua frente. E vê os terroristas indo bem na vida, não sendo perseguidos, e ainda tendo leis para protegê-los. Mas essa é uma provação que o cristão vai ter que passar. Talvez nem todos passem por essa provação tremenda. Mas aquele que passou, e nós temos testemunhos de homens que passaram por isso e se entristeceram, mas tem por motivo alegria naquela provação. Existe relato de um pastor que, na Indonésia, ele chegou em casa e tinha
Um grupo terrorista preparado para o matar, porque ele tinha se convertido e pessoas estavam se convertendo por intermédio dele. E ele foi esfaqueado. Esse pastor ficou vivo, com uma cicatriz enorme no rosto, em todo o seu corpo. Os terroristas ainda não o mataram, porque o propósito deles era deixá-lo sangrar até a morte. Mas aquele pastor, ele diz que naquele momento da perseguição, naquele momento dos esfaqueamentos, algo surpreendente aconteceu. Ele não sentia dor. As facadas não machucavam ele. Ele se sentia fraco, de fato. E mesmo depois disso, ele continuou a orar pelos seus perseguidores. Quando estamos falando aqui que nós somos propriedade exclusiva de Deus, não significa que nós venhamos a desejar com que outros não se convertam. Mas isso aqui é para ser um conforto para a nossa alma. Isso aqui é para que a palavra de Deus nos mostre que não importa o que aconteça, acontece porque Deus assim está nos conduzindo para a coroa da vida, para que recebamos a coroa da vida. Cada um vai ter a sua trajetória no caminho, mas todos que herdam a coroa da vida precisam perseverar. E para perseverar, precisa ter sido gerado pela palavra da verdade. E precisa ter o evangelho muito bem enraizado na sua alma. Muito bem enraizado. Porque essa verdade aqui não é uma verdade abstrata. É uma verdade que no tempo de provação, quando nós estivermos no leito do hospital, ela pode vir à nossa mente. Vamos para algumas aplicações, meus irmãos. Primeiro, não sejamos tímidos em relação ao nosso Deus. Alguns cristãos, eles parecem que não entendem quem é o seu Deus. E eles são vacilantes. E nós já vimos o que Deus fala sobre o homem de ânimo dobro. Nós já vimos que Deus não se compraz no homem de ânimo dobro. Porque no versículo 7 nós vimos, não supõe esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. O homem de ânimo dobre, que não entende quem Deus é, que vacila em suas petições, em que não se firma no sentido de que Deus é bom, não supõe a ele também que ganhará algum favor divino. E durante a nossa trajetória, nessa vida, nós somos levados ao auto-engano. Nós somos levados a duvidar da bondade de Deus. A cobiça nos faz duvidar da bondade de Deus. Mas nós não podemos, meus irmãos, permanecer numa vida em que nós não entendamos que a bondade de Deus não é somente esse aspecto do seu ser, mas ela está entrelaçada à sua imutabilidade. De forma em que Deus, que foi bom no passado, continua sendo bom no presente e continuará a ser bom no futuro. Não achemos que, enquanto há vida em nossos pulmões, não há misericórdia da parte de Deus. Não achemos que a porta da graça se fechou só porque estamos caindo em velhos vícios, em velhos pecados, ou porque estamos vivendo uma vida egoísta. Deus continua sendo bom. E o que Deus quer? O que esse Deus bom quer? Ele quer que o pecador se arrependa. E todo pecador precisa ter certeza de que uma vez que ele adentrar diante
desse Deus em oração, ele encontrará, pelas vias do arrependimento, propiciada pelo sacrifício de Cristo, ele encontrará perdão. Porque Deus é bom. Deus é bom. Não importa a circunstância, não importa as nossas falhas, não importa os nossos erros. Nós somos maus, Deus é bom. Jamais nos esqueçamos disso. Toda boa dádiva e todo bom dom perfeito são lá do alto. Sejamos nós a entender isso. Segunda aplicação. A primeira, jamais nos esqueçamos de que Deus é bom. Não caiamos nesse auto-engano. A segunda é que uma ênfase nessa geração nossa, vinda da parte de Deus. Como assim? Ele nos gerou pela palavra da verdade, que é o versículo 18. Mas em que sentido isso tem na aplicação? Um sentido muito próximo ao que o apóstolo Paulo diz aos Coríntios. Eu vos gerei em Cristo Jesus. O Deus que gera crentes. O Deus que faz homens nascerem de novo, aqueles que estavam mortos em seus delitos e pecados serem ressuscitados para a vida com Cristo, ele faz isso de uma maneira ordinária, muitas das vezes. E qual é a maneira ordinária? Somos nós, que somos chamados também a sermos pescadores de homens. Nós devemos ter a sede do apóstolo Paulo de sermos instrumentos na mão de Deus para que almas sejam salvas. Em um momento a igreja se confundiu de maneira em que as pessoas se vangloriavam e tinham uma arrogância enorme por dizer: eu ganhei X almas para Jesus. E parecia que o mérito era dela. Tola, não sabia que é Deus quem faz. Mas isso não exclui de que Deus pode sim ter usado aquela pessoa. Porque de fato, meus irmãos, Deus pode nos usar no nosso trabalho. Deus pode nos usar na nossa família. Deus pode nos usar. E nós devemos ter essa perspicácia de sermos proclamadores da verdade. Sermos agentes de paz. Sermos aqueles que, não que dizem meramente que Jesus te ama, mas que dizem que um Deus bondoso quer que eles se arrependam dos seus pecados e quer que eles se curvem a Cristo e sejam conduzidos à salvação e desfrutem de uma alegria indizível. Algumas vezes nós não nos evangelizamos porque nós não confiamos na promessa. Nós temos medo de dizer que o ímpio que chegar a Cristo não terá sede. Nós temos medo de dizer que aqueles que se convertem não gozarão, ou melhor, aqueles que se convertem gozam de alegria. Nós temos medo de falar para o descrente aquilo que Deus promete. Então, o nosso evangelismo é meramente intelectual. O nosso evangelismo é ganhar no argumento algumas das vezes. Nosso evangelismo é: você está errado, eu estou certo. Nosso evangelismo não é: ouça, Jesus está dizendo: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Sejamos nós aqueles que pregam a verdade e que pregam em amor. Ganhar debate não é evangelismo. Não necessariamente. E por último, saiamos com uma certeza.
nós somos propriedade exclusiva de Deus. Nós somos as primícias do Espírito. Nós somos. Vamos abrir Romanos 8? Foi citado no último sermão. Oito, 12 em diante, para nós encerrarmos. Romanos 8, versículo 12 em diante, vai dizer assim, Romanos 8, 12 em diante. Assim, pois, irmãos, somos devedores, não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas, se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito de que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. E se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. O versículo 18 continua. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos o quê? As primícias do Espírito. Igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo, porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Meus irmãos, tenhamos nós a certeza de que, como povo e propriedade exclusiva de Deus, não há certeza de que o dia de amanhã será de pleno gozo, no sentido de que ausência de dor e sofrimento. A Bíblia nos alerta a todo momento que é sofrimento. Agora tenhamos certeza do seguinte, que não importa o que o ímpio desfrute em nós não. Deus não quer nos dar tesouro de barro. O que Jesus nos dá é aquilo que nem a traça, nem a ferrugem destrói. É isso. Portanto, nós como primícias, nós somos as primícias também de um novo mundo. Nós somos as primícias de um novo mundo. Nós herdaremos a terra e viveremos para toda a eternidade com o Senhor Jesus Cristo e com os nossos irmãos. Aqueles que nós já começamos a desfrutar nesse momento da irmandade e desfrutaremos por toda a eternidade. Não só com os que estão aqui essa noite, mas com os que estão espalhados ao redor do mundo, em outras igrejas, e aqueles que já viveram e aqueles que ainda vão viver. Porque Deus sempre terá um povo, propriedade exclusiva sua, debaixo desse sol. Porque Jesus assim prometeu. Vamos orar, meus irmãos? Santo Deus, bendito Pai, muito obrigado, Senhor,